Oi, boa tarde, bom dia, não sei, né? Quando você está acompanhando a gente ao vivo ou você que vai nos acompanhar no futuro, sejam muito bem-vindos. E quero começar falando o seguinte para vocês. Eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. E na Bueno. E esse é o nosso Baguria. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no nosso podcast, estávamos com saudade, muita saudade, né? Muita saudade de estar aqui com vocês. Você que é novo, tá nos seguindo na Band, @Band Serra Gaúcha, seja muito bem-vindo. Nos acompanhando no Instagram também ou no Facebook da Band. Prazer ter vocês aqui com a gente. Nosso podcast que traz assuntos aí de diversidade, falando, claro, sobre a mulherada. Mas, mês de maio, a gente fala do Dia das Mães e eu quero fazer uma introdução, porque, Jô, chega mais, minha amiga, chega mais. É um momento bem complicado, né? Vai ter choro. Vai ter choro. A gente precisa falar sobre alguns assuntos. Estamos no mês de maio, mês das mães. Estamos no mês de maio de 2024 e o Rio Grande do Sul vive um dos seus piores cenários, com chuvas destruindo cidades e desolando lares. Em meio a tantas incertezas, medos e aflições, continuamos sendo mães, mesmo em meio ao caos. Por isso, a nossa convidada de hoje traz um assunto tão necessário. A missão da maternidade em meio às aflições desses tempos que estamos passando. Ela é cristã, esposa, ela é mãe, ela é jornalista, ela é influenciadora. Em suas redes sociais, compartilha sua fé com o propósito de levar a palavra de Deus e mostrar as experiências de uma recém-mãe pela ótica cristã. Queremos apresentar com muito prazer, seja bem-vinda a nossa convidada, Maria Luísa Graziotin Brites. Maria, que bom ter você aqui com a gente, viu? Ai, tô muito feliz pelo convite. Obrigada, gurias. Que delícia! Prazer é nosso. E a gente falava, né, gurias, já vamos entrar no papo aqui. Quem quiser deixar o seu comentário também fica à vontade. Num primeiro momento, né, nossa ideia era falar apenas sobre maternidade. Quando a gente falou, né, Maria? Maria, vamos falar sobre maternidade? Sim, né, primeiro convite. Só que o que aconteceu, gente? Esse desastre no Rio Grande do Sul. E é um momento em que as pessoas precisam se sentir acolhidas, né? E eu digo que o nosso estado, a nossa terra-mãe, precisa desse abraço e desse sentimento que eu acho que a figura materna passa, que é o de acolhimento, que é o de cuidado. Por isso, Maria, antes da gente falar mais sobre as questões das aflições que vem para todo mundo, mas a mãe tá sempre aí, né? Seja para abraçar, para acolher, para orientar, para corrigir, enfim. Gostaria que tu falasse um pouquinho da Maria mãe, da Maria mulher e da Maria que também é voluntária nesse momento, né? De tamanha dificuldade. Então, gurias, bom dia para todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo. Eu me tornei mãe há 6 meses, é recente. Tô com uma bebezinha de 6 meses, a Esther. Então, é tudo novo pra mim, né? E tudo que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando isso com as pessoas. Porque eu comecei a perceber que quando a gente fala de maternidade na internet, muita gente acaba levando para um lado pesado a maternidade, né? A gente costuma dizer para um lado mundano. Mas a maternidade é algo totalmente espiritual. E se a gente não encara a maternidade como sendo algo espiritual, ela realmente fica muito mais difícil e complexa, né? Então, o meu papel, desde que eu me tornei mãe, né, com as redes sociais, além de levar a palavra de Deus, de compartilhar o meu amor pelo Senhor, é mostrar como que a gente pode encarar a maternidade com uma ótica espiritual. Que demais. E aí quando a gente fala, né, em uma ótica espiritual e quando a gente fala nessa questão para quem está nos acompanhando agora, e a gente pensa assim, tá, mas por que, né? A Jo é mãe, a Ina tem um enteado. Mãe biológica E um enteado. Isso. Mas sabe o que? Eu tava pensando agora que tu tava falando, não sei, Maria, se tu compartilha. Mas eu acho que a gente não necessariamente precisa ter um filho para ter um sentimento Aí de que mãe, tá. né? Exatamente. Que era o que eu tava falando. É justamente Porque- isso. Eu não sou mãe, né? Nem isso. Tia, filhado. Porém, o Não, carinho até assim... da situação. Da situação, eu acho que mulher Sim. tem
a questão biológica de cuidar, de É diferente, né? O maternar. afeto. Então, eu acho que O dom, esse esse dom que a mulher Acho que tem toda de mulher tem. cuidadora. Aham. Porque eu penso nos nossos funcionários, Ina. Sim, sim. De certa forma, A gente, também. o Cris estava falando isso, olha, a gente tá, não eles estão, o trabalho todo, o trabalho deles, a gente tá aqui gerando renda para que eles sustentem as famílias, para que a gente sustente nossas famílias, enfim, entendeu? Aham. Então, não, né, é um sentimento Com que certeza. a gente tem de cuidado, de manter o emprego, de que eles fiquem bem, Uhum. de que além, tu entende? E Sim, a gente se envolve muito, a gente né? se envolve. É. Eu acho que é uma questão da mulher, né? É uma questão da mulher. E aí vem com essa questão, né, de tu ter uma bebê, Maria, e conta um pouquinho pra gente isso. A gente já vai falar sobre a situação, porque tem tanto assunto pra conversar com vocês. Mas como diria o outro, pra começar do começo, né? Tu tens uma baby, tem 6 meses? 6 meses. 6 aham. meses. Só. Mas e esse processo todo, hein? Porque quando a gente fala em maternidade, a gente vive uma dualidade de tempo, né? Tem quem fale muito mal, porque não é tudo isso que estão falando, que romantizam. Tem quem romantiza demais, tem quem toca o terror na questão da maternidade, mas independente dos dois lados, eu quero que tu conte a tua experiência sobre isso, né? Pra ti, qual que é a missão da maternidade? Só pra, antes de falar sobre isso, Lili, eu quero complementar o que vocês estavam falando. A gente acaba sempre caindo na palavra de Deus, né? Deus criou homem e mulher de maneiras diferentes, com personalidades diferentes. E a mulher veio com isso, né? De ter essa questão de abraçar, né? Enquanto o homem foi criado também para ser provedor, para correr atrás, né? Trazer o sustento e tudo mais, sustento em todo sentido, né? Não só financeiro, sustento emocional para a família. A mulher, ela tem isso, né? Essa característica. Inclusive, no Instagram, para as meninas que participam da nossa comunidade, eu sempre digo que a mulher, ela tem o papel e a missão de orar pelo seu lar, de orar pela sua casa, sabe? Então, isso que a gente vê, tem muitos homens ajudando, obviamente, mas a gente também vê esse lado da mulher, esse lado da maternidade, né? Que nem vocês comentaram, não necessariamente tu sendo mãe, mas o amor que tu compartilha nesse momento com as pessoas reflete um pouco desse lado maternal que as mulheres têm, né? Nós fomos programadas para isso. Exatamente. Né? É natural. É natural, completamente natural. E aí vem de tu ter um filho ou não ter um filho, né? Exato. Que vem nessa, vamos dizer, não é nenhuma... Olha só que interessante, eu tava conversando com uma pessoa que faz parte da área da saúde e não é nenhuma escolha, né? Porque às vezes tu escolhe ter biológico e tu não, por alguma questão, tu não consegue, tu não pode... Mas tu é mãe de coração, tu é mãe por afeto, tu pode ser mãe de várias formas, né? Como a gente fala que é uma questão do dom. Mas, nos últimos tempos, a gente vem enfrentando também outro discurso que é importante a gente falar, né, Maria? Tu que trabalha, fala bastante sobre isso, tu deve receber muitos comentários, né? Sobre essa história da maternidade. Como que foi a tua ligação com a maternidade, agora falando, né, de gerar... Vamos falar da geração da tua filha biológica. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa... Eu quero ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre quis. Eu creio que o exemplo arrasta, né? Então, eu sempre vi a minha mãe amar a maternidade. E ela sempre disse que ela nasceu para isso. Então, eu sempre tive esse desejo também de viver a maternidade. E aí, quando eu comecei a namorar o meu esposo... De cara, eu já falei, olha, eu quero ser mãe. Se tu não quer ser pai, a gente precisa conversar agora, porque não adianta a gente seguir se a gente não tem esse princípio alinhado, né? Então, eu sempre tive esse desejo dentro do meu coração. E aí, a gente casou, a gente esperou um tempo, e aí a gente resolveu, então, engravidar. E o que eu penso é que cada experiência de cada mãe é diferente, né? Por mais que eu compartilhe aqui a minha, pode ser que quem está ouvindo tenha uma experiência completamente diferente, né? O meu amor pela Esther, quando o bebê nasce, a gente já sente algo surreal, mas ele é um amor que vai aumentando com o tempo, né? Então, no início, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Como é que eu faço? Nunca criei uma criança. Mas foi nesse momento que eu entendi que se eu não encarasse a maternidade como sendo algo espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele tem esse desejo que nós nos tornemos mãe, que a gente construa uma família, né? Que a gente constitua uma família firmada nele. Então, quando eu percebi que se eu não mudasse a minha ótica
para entender que a maternidade é sim espiritual, os filhos são herança do Senhor, como a Bíblia nos diz, eu iria encarar a maternidade como algo pesado, algo difícil, porque é muito fácil tu cair nessa situação, né? Realmente, todo dia tu acorda e... Esses dias eu estava falando com minha esposa, não lembro quando que eu sentei no sofá para assistir uma TV, desde que ela nasceu, né? Então, se a gente não cuida, é muito fácil a gente cair na murmuração, né? E aí a gente está falando, já linkando com a situação toda, porque são crianças que vão ser não só o futuro, elas começam já no presente, porque às vezes a gente coloca aquela criança, né, produto do futuro, mas ela vai ser o que tu tá ensinando para ela hoje, a sementinha que tu tá plantando ela hoje. E aí a gente vê num momento, né, que tu tem criança pequena e a gente acaba se solidarizando com as mães que estão passando por momentos bem conturbados aqui no nosso estado também. A gente vê N relatos, né, e corta o nosso coração. Nossa. Só que se não é essa aflição, agora a gente tá falando dessa questão climática, mas existem várias aflições que acabam surgindo para todo mundo, né? E dói a gente falar, porque, Jô, a gente não gosta de problema, né? A gente diz assim, pô, eu não... às vezes surgem umas coisas que tu pensa, mas por quê, né? Da onde? Da onde? A questão do tempo, né? Quem diria? Tipo, são questões repentinas que surgem na nossa vida, assim, que te abalam, que te tiram o chão, ou seja, uma doença, ou sei lá, N questões. E aí, Maria, como é que a gente consegue, na tua visão, na tua ótica, nisso que tu fala da fé, manter a paz em meio ao caos? Ao caos a gente usa como exemplo o que estamos vivendo agora também, né? A gente acaba dando mais atenção ao caos se a gente foca realmente no caos, né? Desde que tudo isso começou, a minha oração foi assim pro Senhor: Pai, me dê as palavras certas, porque por mais que a gente saiba que o Senhor tá sempre conosco, tem gente que num momento de desespero talvez não receba isso de bom grado, né? Às vezes tu não quer ouvir isso, tu só quer a tua casa de volta, tu só quer as tuas coisas de volta. Então, eu entendo que tem uma passagem, né, que diz que Jesus estava no barco e aí existia a tempestade. E Jesus estando no barco, ele acabou cessando a tempestade. Então, mesmo Jesus estando no barco, a tempestade aconteceu. Isso significa que os problemas, eles vão acontecer na nossa vida. Mas se a gente convida Jesus para viver conosco, ele é capaz de cessar os problemas, de mudar o nosso foco, né? A gente tem que estar sempre mirando em Jesus, olhando para Jesus, né? Focando nele. Porque se a gente foca nesse mundo, a gente vai acabar focando somente nos problemas, né? Então, esse mundo, a palavra nos diz, né, que ele jaz no maligno. Esse mundo aqui, ele não tem conserto, né? A gente anseia pela vida eterna, onde lá a gente sabe que não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor. Isso está relatado na palavra. Mas, enquanto a gente vive aqui, a gente precisa entender que a gente vai passar por essas situações. Só que tanto o crente quanto o descrente vão ter problemas. A diferença é que o crente tem Jesus ao seu lado, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa se agarrar em Deus, né? Tem gente que recorre a Jesus ou pelo amor ou pela dor. Nesse momento que a gente está vivendo, muita gente está recorrendo a Deus pela primeira vez pela dor. Pela dor é muito mais difícil. Quando a gente recorre ao Senhor pelo amor, é mais leve o processo, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é dobrar nossos joelhos, como a gente costuma dizer, colocar a cara no pó e clamar ao Senhor, clamar para que Ele venha. A Bíblia nos diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se a gente tivesse dimensão do poder de uma oração, a gente não deixaria de orar um dia sequer. O problema é que as pessoas, elas ainda não entenderam isso, né? A gente precisa orar, a gente precisa clamar ao Senhor, e eu vejo que é esse o caminho que a gente tem que seguir. E aí a gente fala também... Vocês viram aquela reportagem que tinha uma casa com pessoas... cantando, louvando. Não vi. Eu ia, tava à noite... Sim, no barco ele filmou. Eu vi. Isso aí. É lindo. Muito emocionante, né? E tem uma coisa legal que, né, adentrando, já que estamos com o assunto, porque diz que, né, a fé sem obras, ela é morta. Então, a gente crê, mas naquilo que cremos, a gente age pelo que cremos, né? Exatamente. Então, a gente está vendo um movimento muito grande em todo o Brasil, quiçá no mundo, de pessoas se erguendo para auxiliar. Mas aí a gente enxerga também, né, que nem tu falou da oração, enfim,
de todo o clamor, mas unido a ações que também estão sendo eficazes, Exato. né? E aí eu quero que tu conte um pouquinho pra gente, porque nesse meio tempo, quem tem influência nas redes sociais, a gente tem visto pessoas se levantando e falando, eu acho que isso é muito importante. Quem tem influência, que pode ajudar a impactar outras vidas, pra ajudar, enfim, tem que fazer isso. Tem Acho que é que. ferramenta, né? Aham, é ferramenta. necessário. Como é que é a tua experiência? Porque além da oração, tu colocou a fé também em ação, né? Mas com certeza, né? É exatamente aquilo que tu falou. Sem ação não adianta. A gente precisa correr atrás. Dobrar os joelhos, sim, mas continuar correndo atrás. Então, o que eu tenho feito, né? Às vezes a gente se acha impotente. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É tudo tão pequeno que a gente faz, mas se o pouquinho que a gente faz, o outro também faz um pouquinho quando a gente vê algo grande. Então, desde o começo, né? Quando começou isso, comecei a compartilhar nas redes sociais e a maioria das pessoas que me seguem, elas não são do Rio Grande do Sul. Então, no início, a gente percebia que as pessoas de fora, elas não tinham uma real compreensão do que estava acontecendo aqui. E aí, as redes sociais, elas foram extremamente importantes por isso, né? Que as pessoas começaram a ver, não, peraí, tá sério mesmo lá no Rio Grande do Sul. Então, eu comecei a compartilhar e aí eu comecei a buscar empresas que queiram, né, que quisessem fazer doação em troca de divulgação nas minhas redes sociais, né? Então, acabou que eu consegui com malharias, com fábrica de calçado, e todo mundo, assim, ó, muito solícito, as pessoas querendo ajudar. Eu ia nas empresas esperando que dessem 1, 2, 3 pares de calçado, seja lá com uma caixa de calçado. Isso é muito bom, né? Ver todo mundo, assim, abraçando a causa. E aí, até a gente foi semana passada para Arroio do Meio, que a nossa ideia era ajudar a limpar, né, as casas, mas a gente estava com bastante doação no carro, que a gente foi com um grupo de pessoas de 4x4, e daí a gente conseguia ir... exatamente. Sim. E aí a gente ia passando nas casas, vendo qual que era a necessidade, entregando as doações que tinha dentro do carro. Então, a gente vai fazendo aquilo que tá ao nosso alcance, né? Por mais que a gente anseie fazer mais, né? A gente tá fazendo conforme o Senhor também vai nos usando para que a gente possa alcançar mais vidas. E aqui a gente fala, né, sobre a tua ligação também com a moda, né, Maria? Que é uma ligação muito forte. É jornalista, inclusive, a gente estudou juntos. Vocês estudaram juntas? A gente estudou juntas, cadê? Olha, 14, faz muito tempo. Faz um pouco de muito tempo. E Que tu teve trio. sempre essa ligação com a moda. E agora a gente volta a falar de vários pontos importantes, gente. A arrecadação, né, de roupas. A gente conversava aqui nos bastidores a dificuldade que se tem, por exemplo, em roupas com numeração maior pro size, né? A gente levou uma sacola de roupas, porque daí, quando a gente se reuniu, né, todos os carros se reuniram, a gente começou a distribuir dentro dos porta-malas as doações. Então, tinha coisa no nosso porta-malas que a gente nem sabia o que era, mas a gente ia abrindo e descobrindo. E aí, quando as pessoas pediam por roupa, a gente procurava lá, e aí tinha número 34, 36, e é uma porcentagem muito pequena de pessoas, né, que acabam usando essa numeração. Pediam roupas maiores. Então, quem puder doar roupas maiores, né, tanto roupa íntima, calçado maior também, mulher que calça 39, 40, tá tendo dificuldade em achar esses calçados. Então, quem puder doar numeração maior, é super bem-vindo. Eu vi que tinham pessoas enroladas em lençóis. Exatamente. Porque não tinha roupa que coubesse, enfim, não tinha roupa na numeração. Então, até é bem bacana você que estiver nos assistindo, quiser deixar aqui na sede da Band Serra Gaúcha, aqui em Garibaldi, onde as gurias vão lá vir, na Ina, enfim. Maria, nos chamar, nos chama, a gente pega. indica. Sim, Você que mora em Farroupilha, Caxias, Garibaldi, Carlos Barbosa ou em outros locais, a gente passa o contato da Maria Claro, também. com certeza. Hoje de tarde, inclusive, vou passar em alguns locais para arrecadar de pessoas que conseguiram juntar. Então, um pouquinho de cada uma. A gente tem um lema aqui, Maria. É um pouquinho de cada uma, muito de todas nós. E é verdade. Então, e é isso. É exatamente isso. E uma sobe e puxa a outra. E é desse Ah, bem jeito. desse jeito. E aí eu quero falar ainda, né, nessa questão muito comovente essa semana, desde semana passada, na verdade, um caso na região metropolitana de uma mãe que estava com os seus filhos, tinha a questão das meninas, das gêmeas, meu Deus, né? isso aí. Que ficou... Uma gêmea foi resgatada e outra havia desaparecido, e até então se buscava achando que ela poderia estar viva, né? Só que aí foi confirmado, então, que encontraram o corpo dessa bebê. Também, 6 meses. 6 meses. Nossa, eu me coloquei muito no lugar Meu dessa mãe. Deus. Então, vamos falar sobre essa dor, sabe? A gente fala no mês das mães, e inclusive, pelo menos nós aqui, a gente tem muita sensibilidade. O pessoal Qual nem... cidade foi isso? Eu vou pesquisar aqui. Região metropolitana.
que a gente... A Agnes, a Nenê. Agnes. É, A gente, como não se colocar no lugar dessa mãe, né? sim. Como não se colocar no lugar dessa pessoa? Que difícil Não a tem gente como. falar sobre isso, mas é tão importante, porque eu vejo que nos primeiros 15 dias existe uma grande mobilização, né? Só que a mobilização, ela não pode terminar. Não. A gente está aqui para dizer que essa mobilização precisa continuar. Exatamente. Tudo que eu fui vendo nas redes sociais em relação a bebês, isso, nossa, doía muito, é porque impossível tu não tem não como não se colocar no lugar, né? E todas as noites, quando a gente vai colocar a Esther pra dormir, quando a gente liga o ar-condicionado, a gente pensa, gente, e esses nenês que estão No frio. no frio, sabe? Graças a Deus estão Sim. com vida, mas para uma mãe, isso é uma dor absurda. E pessoas, assim, que nunca imaginaram, né, passar por essa situação. Porque isso tudo que está acontecendo, a enchente não escolheu classe social, não escolheu nada. Tanto que em Arroio do Meio a gente viu casas grandes, né, mansões, em casas boas, destruídas. Sim. Então, quando essas coisas acabam surgindo, né? Não existe isso de classe social, gênero, enfim. Então, eu fiquei bem comovida, assim, com as crianças que a gente via, né, nas redes sociais sendo resgatada. Teve uma foto de um menininho sendo resgatado num helicóptero também. Aquela foto circulou bastante, né? Teve, não sei se vocês ouviram do caso do homem que estava no barco com várias crianças e uma menininha pediu para pegar a boneca. E quando ele foi pegar, era um corpo de um bebê. Então, é muito difícil. É muito difícil. E vocês sabem que, falando em aflições, né, a gente comenta aqui sobre a questão da aflição em meio, né, esse caos que vive o Rio Grande do Sul. Mas nós aqui internamente, a gente conversa muito, assim. E sabe que o ser humano, ele tem muito de julgar, né? Muito de condenar. Vamos não é julgar, de condenar as pessoas, né? Então, quando acontece alguma questão que, enfim, né, um indivíduo acaba preso, ou ele acaba sendo assassinado, ou etc. Vocês sabem que, particularmente, eu sempre penso na mãe da pessoa. Eu juro pra vocês que eu sempre penso, independente de quem seja, todo mundo tem uma mãe, tu tem. Enfim, pode ser que não seja a mãe biológica, mas é aquela mulher que tá aí por ti, sabe? E isso sempre, eu sempre vem no meu coração, porque às vezes as pessoas condenam, eu sempre penso, e essa mãe, né? Porque qual mãe não dá tudo pelo seu filho, né? Dá tudo que tá dentro dessas possibilidades, até mais pelo seu filho. A Jo, falando um pouquinho, a Jo tem gêmeos. Ai, que legal! A Jo tem gêmeos. Vão fazer 5 anos. Ai, coisa boa. Jo, tu daria vida pelos teus filhos. Não, e é bem imprevisível o que vai acontecer, né? Porque eu tava pensando nisso, assim, a gente tá deixando pessoas nesse mundo, né? E aí, essa situação, assim, claro, agora eu não vou falar nada de fé, né? Mas essa situação que a gente vê recorrente nos deixa cada vez mais triste, assim, né? Sim. Porque de forma alguma tu quer ver, assim, tu quer ver teu filho sendo morto ou levado através de uma catástrofe, assim, ou qualquer outra situação e tu tá viva, né? Então, eu entendo, nossa, desde que tá acontecendo, mudou muito a minha percepção de agradecer todo dia, de aquilo que tu falou, né? Da gente não ver o que a gente tem, de tu fazer banho tua quente que tu oração. tome. Sabe? A cama, ontem tava muito frio aqui em Garibaldi, né? E eu trabalhei no ginásio um tempo, daí eu consegui sentir a sensação das pessoas que estão dormindo no ginásio, porque é muito frio, o negócio é muito aberto. E aí eu fui pra casa, peguei meus filhos, fui pra casa e fui botar eles dormir. E na hora eu pensei, gente, olha só, é um lugar quente, eu tô cobrindo eles vão estar seguros. Então, a gente vive num momento de muita reflexão, né? Demais. De gratidão, de ver as coisas, mas de muita reflexão, de medo do futuro, porque teu filho vai crescer, enfim. Se antes eu já tinha insegurança das drogas, das companhias, de tudo que a gente viveu na adolescência, eu já tinha, ainda tenho essa insegurança, porque a gente sempre ensina o melhor.
Só que a gente não sabe o que vai ser o destino dessa pessoa, gente. A gente não sabe, a gente não tem essa certeza. E aí agora, eu tava pensando, gente, imagina meu filho querer morar num lugar que tem rio. Sim. Vocês entendem? E tem 5 anos ainda. Não, exato, tem 5 anos, mas tu pensa, né? Ah, daqui 10 anos, 15, mãe, eu tô indo lá, vou conhecer uma menina, quero morar lá, tem um rio, ou tem um morro. Porque olha os desabamentos que tiveram, os pais, as famílias que foram perdidas. Então, a gente está passando, além da pandemia que a gente viveu, esse momento agora é um momento de guerra, assim, né? E é espiritual também, né? É um peso que paira. E a gente fica com um coração dolorido, com luto, mesmo sem ter perdido. A gente, todo dia eu choro, assim. Eu tava me controlando, tava ficando quieta, mas um nó na garganta, né? De ver, de se colocar no lugar. Então, eu tô constantemente, tipo, em algumas situações que antes para mim era um momento de briga, de desavenças, de queixas. Gente, agora eu tô olhando, eu tô agradecendo. Sim. Eu tô com meu marido, às vezes em algum momento que vai dar um fight, eu falo, tá tudo bem, né? Sério? Não é nada. Gente, um dia eu botei a mão no ombro dele e falei, tá tudo bem, né? Isso é de menos. Isso é de menos. O Sim. caos ensina. O caos ensina. Eu acho que a gente tá daí hoje conversando e eu refletindo, a gente que tá aqui de pé, né, que sobrevivemos, que a gente tá tendo trabalho, que a gente tá numa cidade privilegiada, né? A gente tem que se cuidar, sabe? Pra poder cuidar dos outros, né? Tipo, uma amiga falou, eu não vou postar nada, não tenho nem vontade de trabalhar. Eu disse, eu concordo, eu também sinto isso. Só que eu acho que pelo fato da gente ter tido esse privilégio de estar de pé, gente, de ter casa, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar Porque só assim tu vai conseguir ajudar. Exatamente. Que nem às vezes eu pratico yoga, né? Não é terapia, mas é terapêutico, que dizem. Que me sustenta, me traz conforto, bem-estar emocional e físico, né? E aí, o meu objetivo é todos os dias. Daí, às vezes eu penso, nossa, tipo, parece um egoísmo, né? Sim. Tu tá lá fazendo uma coisa que tu gosta, ou parece, né? Porque... Mas aí eu penso, gente, se eu não fizer isso, é mais uma pessoa afundada. Sim. Porque meu emocional tá frágil, nossas estruturas estão frágeis, né? Então, isso eu tenho que fazer. Eu pedi para uma amiga assim, como é que tu tá conseguindo? Porque eu não tinha vontade, eu não queria. E ela falou, guria, eu tô conseguindo porque eu sei que é isso que vai me segurar. É esse tempo destinado a mim que eu tô encontrando um lugar de paz. Porque ela tá olhando para ela, tá fortalecendo. Então, né? Mas é isso. Percebam que, assim, existe uma guerra espiritual. E as pessoas, às vezes, não dão a devida importância a isso porque não se enxerga, né? Mas existe o bem lutando contra o mal sempre, né? Eu estava conversando com algumas amigas essa semana e eu falei, né? A sensação que eu tenho é que tá pesado. E tu não consegue nem explicar. Parece que coisinhas pequenas vão dando errado no teu dia que tu diz, meu Deus do céu, como é que isso aqui tá acontecendo? Não, tá um peso no ar. Uma agonia, tudo que tu faz. Eu não sei vocês, mas sabe que semana passada eu tava tão mal. Porque assim, aí as pessoas, a primeira coisa que elas dizem é, né? Não fica olhando o celular, não fica lendo as notícias. Tá, como é que eu vou dar o teu trabalho? Eu trabalho com o celular também. O que a gente vai fazer? Então, aí as pessoas querendo informação, então tu tem que apurar informação, tu tem que buscar informação, tu tem que dar informação. Chegou em casa, eu tava chegando em casa e não conseguia chorar. Sabe como tu quer chorar? Que tu tem uma batata no teu estômago, mas tu não consegue fazer isso. Até que chegou um dia que eu consegui, né? Aí foi, mas eu não tava nem conseguindo chorar. Aí eu pensei, gente, eu tô aqui, eu tô seca, tô na minha casa e eu tô sentindo isso. Imagina quem tá vivendo isso, né? Como é que tu faz pra lidar? Aí vem aquilo da gente voltar os nossos olhos
e dobrar os nossos joelhos, porque são coisas aí que eu quero dizer, que fogem do nosso controle. E eu acho que quando a gente não tem controle sobre as coisas que estão acontecendo, a gente se sente como? Insegura, Sim. aflito, tu não sabe qual vai ser o dia do amanhã. E aí, Maria? Mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, e o que está ao alcance de Deus fazer é deixar para Ele, né? Porque a gente também tem que agir, a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas a gente tem que entender que existe aquilo que a gente pode fazer e aquilo que somente Deus pode fazer. Uhum. Só que quando chega na parte que só Deus pode fazer, aí tem muita gente que se desespera. Só que, caramba, gente, é Deus. Ele é infinitamente melhor, mais sábio, tudo que nós, né? Então, a gente fica aflito no momento em que só Deus pode salvar essa situação. Não, a gente devia ficar feliz, que caramba, é Deus, né? E é isso que vocês comentaram, né, da mente, que a gente precisa cuidar da nossa mente, né? A palavra também nos instrui que o diabo, ele age na nossa mente. As pessoas acham que o diabo vai aparecer vermelho, de chifre, para as pessoas. Não é isso. Sim. Ele vai aparecer como um sussurro na tua mente. Olha. Sabe? Ele vai te dizer para fazer uma coisa que Deus não quer que tu faça aquela coisa. E se a gente não vigia a nossa mente, é muito fácil a gente cair nas armadilhas do inimigo, do diabo. É muito fácil. A gente precisa vigiar a nossa mente, cuidar da nossa mente, porque agora, onde está todo mundo muito sensível, se a gente não cuidar, é campo fértil pro diabo agir na nossa vida. Para colocar coisas na nossa cabeça, gente que vai cair em depressão, gente que vai cair em ansiedade, né? Justamente porque esse é o momento que, se a gente não dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor, nós somos fracos, a gente necessita desse suporte. E a gente tem que trazer à memória, tem uma palavra que eu gosto muito, eu acho que eu já até falei aqui algumas milhões de vezes. Tem que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Exatamente. Porque quando a gente traz à memória o que pode nos dar esperança, tu tem ânimo para te caminhar. E às vezes a gente só tá focando no que a gente enxerga, e o que a gente enxerga, gente, é tristeza, Nossa. é aflição, é insegurança. Mas o que é fé, Jô? Eu acho que, Ina, Maria, o que é fé, afinal de contas? A fé é a certeza daquilo que a gente espera, mas que a gente não enxerga. Exatamente. Tu tá crendo em algo que tu não enxerga. Então, tu tem que ter fé. Aí, claro, agora é um momento que tá muito difícil. Inclusive, as pessoas estão enlutadas. Todo mundo tá enlutado, Bah. né? É difícil tu falar pra uma pessoa que perdeu tudo. Vamos lá, levanta, que até insensível a gente Exatamente. falar. Agora é o momento de acolher, é um processo, né? A gente falava aqui nos bastidores que é um momento de processo. É um momento que a gente tá chorando, a gente tá ainda penando as dores do que aconteceu. Mas vai chegar o momento que aí sim vai ser o de erguer. O que seria, assim, eu escutei lá naquele encontro que a gente fez do Lorap, o que seria, não sei se tu concorda, um rapaz falou, a gente está num momento de evolução. Porque, assim, às vezes eu penso, se tu for pensar, gente, toda evolução teve várias catástrofes mesmo, né? Sei lá, as guerras trouxe mudanças, até a questão religiosa sou ruim nisso, mas do barco com os bichinhos e... não é. Quis dizer que veio... Tu entendeu? pra trazer aprendizagem. Acho que isso ele quis dizer mesmo. Tu acha que foi isso? Eu acho que sim, que ele quis dizer isso. Que focar no aprendizado, né? Eu acho que sim. Mas aqui a Maria tá louca pra falar. Quatro mulheres juntas, entendeu? Com as Exatamente crianças. isso que ele quis dizer. Que isso teve que acontecer pra alguma coisa mudar. Aquilo me entendeu? trouxe um conforto quando eu vi aquilo. Ele falou do nada, falou só isso. E me trouxe um sentimento de conforto. Porque às vezes parece que a gente precisa entender que tem um bem maior. Tipo, que isso de ruim Sim. tá sendo feito pra virar uma coisa melhor. Mas a palavra nos diz, né, que Entendeu? Deus usa todas as situações para o nosso bem. Tudo coopera Então, para o bem tu daqueles. entende Até como as traz coisas um ruins o Senhor conforto, consegue tirar né? algo bom. Só que assim, ó, traz um conforto, mas ao mesmo tempo traz uma reflexão bem importante, tá? Porque, falando agora, a gente tá voltando hoje, né, com a temática cristã também, que nós temos um livre-arbítrio, né? Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Não significa que tudo a gente faz, mas nem tudo nos convém fazer. Tudo é né? lícito, mas nem Nem tudo tudo convém. A convém. palavra nos diz. Só que a gente tem a questão de que existe sim uma lei da semeadura. Existe sim uma colheita das coisas e atitudes que a gente faz. Quando a gente fala na questão do meio ambiente, também a gente fala em escolhas que foram feitas por anos, em escolhas que continuam. Aí eu falo assim,
Tá, mas e a gente tá aprendendo com que... Não, a gente não tá. As pessoas parecem que, às vezes, ficam cegas quanto a isso. Então, nós temos questões envolvendo também a catástrofe climática que eles estão chamando, que são decorrentes de atitudes nossas. Do ser humano. Nossas, que vem a compartilhar. Tudo tá no Até, caminho. na verdade, de negligências, né? Porque negligências de que vem acontecendo durante anos, né? Do governo, né? De coisas de estudos que vem falando da verba que não é destinada, entende? É que na nossa mão tá a escolha, né? Bem ou do mal. A Bíblia diz isso. Que a gente tem... Entendeu? Que a gente tem o poder de escolher. E que escolha que nós estamos fazendo. Nós, eu falo num termo geral. Sim. Eu queria falar, antes a gente estava falando sobre a questão da mente, né? Tem um livro que é muito bom, que se chama Transformadas, que fala muito sobre a questão da nossa mente, né? Porque, que nem eu falei, se a gente não vigia a mente, põe no grupo. É um campo fértil para o inimigo agir, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E a palavra nos diz, né? Que nós somos aquilo que nós vemos e ouvimos. Então, o que é que a gente está colocando para dentro da gente? Se a gente começar que nem a gente comentou, a gente usa as redes sociais como meio de trabalho, né? A gente não tem como se isolar em relação a isso. Mas a gente também tem que cuidar um pouco, né? Porque nós somos aquilo que nós vemos e ouvimos. Então, o que é que tu tá colocando pra dentro de ti? Então, às vezes as pessoas, meu casamento tá destruído. Aí quando vê, só escuta música promíscua, música de traição, música de não sei o quê, na TV só assiste o fulano traindo o Beltrano. E aí quando tu vê, tu tá entrando naquela. É que nem comida. O que é como... Exatamente. É o que tu coloca pra dentro. É o alimento espiritual. O que tu tá colocando pra dentro de ti? É companhia, tudo, né? É companhia o que tu... Tudo, exatamente. E aí, em relação a essa questão da evolução, né, que tu comentou, a minha opinião sempre vai ser a opinião da Bíblia, né? E se a minha opinião um dia divergir da Bíblia, a Bíblia tá certa e eu que tô errada. Então, a gente tem essa vida aqui e, posteriormente, a vida eterna, né? Isso tudo que acontece são processos, né, que a gente necessita passar. Como eu falei, o mundo já jaz no maligno, então as coisas de ruins, elas vão acontecer, inevitavelmente, né? A gente só vai viver num mundo perfeito quando a gente estiver ao lado de Cristo, vivendo a vida eterna. Mas essas coisas que acontecem, elas são essenciais para o nosso processo aqui, né? A gente costuma dizer processos, não evolução, porque daqui a pouco pode parecer alguma outra questão de... processos. Entende? São questões que a gente precisa passar e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até a situação mais trágica, o Senhor consegue extrair algo para a nossa vida. Então, eu acredito mais nesse sentido, sabe? Então, olha só, bem ignorante, mas então, essa questão do Noé deve ser verdade? Foi, óbvio que foi. Arca de Noé, gente. E nós estamos vivendo. Porque eu nunca imaginei, quando escutei essa história, enfim, eu fui catequizada, assim, né? De que pudesse ter inundado tudo e ter separado lá os casaizinhos para continuar. E nós estamos vivendo um período muito semelhante à época de Noé. Porque o que aconteceu? Era uma época que não chovia, tá? Não existia isso. Então, quando Noé começou a dizer para as pessoas, gente, vai chover, vai acontecer um dilúvio, aceitem Deus na vida de vocês, Deus está clamando por vocês. As pessoas riam de Noé. As pessoas davam risada, continuavam bebedeira, continuava a festa, continuava, sabe? Sim. E ele dizia, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não acreditavam. E hoje a gente está vivendo a mesma coisa. Nós, cristãos, a gente está dizendo, gente, Jesus vai voltar. É o momento de vocês aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador. Senão, a vida eterna de vocês vai ser num lugar onde vocês não querem estar, né? Então, nós cristãos, a gente se vê como na época de Noé. Entendi. Clamando para as pessoas. Nós cristãos, a gente precisa cada vez mais falar de Jesus para as pessoas, né? Olha, aceita Jesus, né? E muita gente acaba dando risada, acaba achando besteira, como na época de Noé. A minha mãe é católica, né? E ela fala muito sobre isso. E ela diz que tem várias profecias, assim... se cumprindo. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Manhã. Então, assim, se tu quer saber das coisas, corre para a Bíblia, né? A Bíblia, um livro escrito há milhares de anos atrás, ela já nos diz como que vai ser o fim dos tempos, né? E Maria, aí para quem está nos assistindo, nos acompanhando, né? A gente traz aqui tantos assuntos, tantas questões, e a gente é extremamente aberto para isso, para ouvir.
Mas quem está nos assistindo, nos assistindo ou vai nos assistir futuramente, nos ouvir, a gente tem muito que não somos merecedores, né? Nós temos muito... Mas eu sou tão pecadora, eu erro tanto, sabe? Eu erro tanto. Pois como é que Deus vai me aceitar? Será que nunca vou ter atitudes que compensem esse amor todo? E aí, ele pode me aceitar? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Mas é justamente por nós sermos tão pequenos e tão pecadores que a gente necessita de um Deus grande para nos salvar, né? As pessoas acham que nós vamos ser salvos pelas obras. Ah, então o fulano que estava lá na enchente, salvando um monte de gente, esse aí é o pessoal. Gente, não é pelas obras da gente. É quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. As obras que a gente faz, as coisas boas que a gente faz, é uma consequência de quando a gente conhece o amor de Cristo. Porque é impossível tu conhecer o amor de Cristo e tu permanecer a mesma pessoa. Tu quer fazer coisas boas para agradar o Senhor, para levar mais pessoas para Cristo. É uma consequência. Então, Jesus está de braços abertos para todo mundo. Quem quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador é realmente tão simples que as pessoas até acham que não é real, né? Justamente por ser tão simples. Ah, não, eu tenho que ir em tal lugar, fazer tal coisa, tal trabalho, tenho que sacrificar, tenho que fazer... Gente, não! Jesus se fez cordeiro para nós, né? Ele foi o sacrifício. Ele morreu numa cruz para nós. Então, a salvação está ao alcance de todo mundo. É o que ele falou, a questão do livre-arbítrio. Nós temos liberdade para escolher andar com Jesus ou não andar com Jesus, né? Tu não gostaria que os teus filhos andassem contigo, te respeitassem, porque tu obriga isso, né? Então, Deus, da mesma maneira, ele não obriga ninguém a caminhar junto dele, mas ele anseia isso como um pai amoroso que ele é. Eu digo assim, que particularmente falando, né? Eu não tento, porque a gente é falha, a gente falha o tempo todo, a gente erra o tempo todo e somos seres humanos. Mas eu não tento ser melhor porque eu quero que ele me salve. Eu tento ser melhor porque ele me salvou. Exato! Eu tento ser melhor. É o inverso. É o inverso, porque senão a gente cai naquela das obras, e que é impossível, que é da meritocracia, que é por merecimento, e a gente nunca vai merecer. Nunca. Tipo, a gente nunca vai merecer. Então, eu acho que é muito além aqui. Quando a gente fala dessa fé, a gente fala de um amor incondicional. E eu acho que vem com o sentido mãe. Sabe esse amor que tu sente pelos teus filhos? Que, tipo, eles até podem ter errado, mas eles vão, tipo, tu vai falar, cara, vem cá, a mãe vai te ensinar. Não, e aí pensa que Deus ama ainda mais do que tu ama teus filhos. Ele ama os teus filhos de uma maneira, assim, que nem tu consegue amar, entende? É o que eu tenho, é essa sensação que eu tenho, sabe? Quando a Esther nasceu, eu entendi que a Esther é filha de Deus, antes de ser minha filha do Gabriel. E o Senhor nos deu essa missão de cuidar da filha dele. De encaminhar essa filha, né, nos caminhos do Senhor, de guiar essa filha aqui na terra. Então, antes dela ser a nossa filha, ela é filha de Deus. Porque Deus ama ela muito mais do que o meu amor e o amor do Gabriel juntos, né? E aí vem a missão, né, que a gente volta à missão da maternidade. Porque a gente falou desse caos, esse problema, tantas aflições aqui, Maria, cada uma tem uma história, tá? Que daria um livro, com certeza. Tipo assim, daria uma série com várias temporadas, né? Aí a gente fala, a gente fala da tua história, a gente fala da Jo, da minha, da Maria, das Marias, das Jôs que estão nos assistindo, né? Você que tá aí agora, você diz assim, não, mas ninguém sabe pelo que eu passei, mas eu tenho certeza que alguém Deus colocou no teu caminho, que talvez tu nem imagina, para te abraçar, para te guiar. Eu acho que as mães são instrumentos muito usados por Deus, as mães, ou aquela figura que fez esse papel, que cumpriu esse papel. Porque às vezes tu precisa ouvir uma correção, tu precisa ter um conselho. E aí a gente volta nesse papel da missão da mãe, Maria. Exato. A importância que se tem, porque a mulher, eu não sei se vocês já notaram, isso é bíblico também, que a mulher sábia, eu diria, edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Aí tem a questão da mulher, mais uma vez, e do dom que a gente tem quando a gente é sábia. Quero que tu fale um pouquinho disso, porque acho que isso tá embutido na missão de ser mãe, né? Tá. Eu vejo que
é que nem eu falei no começo, né? Deus deu um papel para o homem, deu um papel para a mulher. E o grande problema da nossa sociedade é que os papéis, assim, a mulher tá querendo assumir o papel do homem, o homem tá querendo assumir o papel da mulher. E aí quando vê, tá aquela lambança que os casamentos aí não dão certo, as famílias não dão certo, né? Se a gente se recorre à Bíblia e faz o que a Bíblia diz, caramba, Deus nos criou, Ele nos deu um manual de vida. Olha só, gente, vocês funcionam assim. Se a gente recorresse à palavra, a gente teria muito menos problemas do que a gente tem atualmente, né? Eu oro muito pra Deus, né? Deus me torne uma mulher sábia, porque se a gente ler Provérbios 31, que é como a mulher deve ser, tu fica dizendo, meu Deus do céu, falta muita coisa pra mim. Porque a gente começa a encontrar ali um monte de erros na gente, um monte de defeitos que a gente precisa estar sempre melhorando. Então eu oro muito ao Senhor, assim, que me torne sábia, me dê sabedoria. E a palavra diz, né, que quando a gente pede, a gente recebe. Tudo que a gente pede em oração, se a gente crê, a gente recebe. Então, eu oro muito para isso, sabe? Porque é fato. A mulher tola, ela vai destruir essa casa, ela vai destruir o seu lar. E o que seria ali nesse 31? Sabe? O que é Provérbios é um livro de sabedoria. Tá. E é um livro de sabedoria. Já vai ali. A Lili vai abrir ali. Provérbios 31 pra gente. E aí ali são várias instruções que são escritas pra gente aplicar na nossa vida. Inclusive, o meu esposo da área de exatas, assim, ele já leu livros de finanças e tudo mais, e ele mesmo me comentou que muitos livros de finanças têm provérbios de Salomão citados. Salomão foi o cara mais rico que já existiu e foi o cara mais sábio que já existiu. Então, ele, nesse livro, compartilhou vários ensinos. E Provérbios 31 vem com uma lista de como que a mulher deve ser. Como que é uma mulher sábia, como que a mulher deve agir para, enfim, ser uma mulher cristã. Ai, como ela tá querendo saber. Peraí que eu tenho aqui, vamos lá. Dá pra ler ou é muito? É muito essa lista, assim. Tem bastante. O negócio é o seguinte, leio, não sabe por onde começar, começa lendo Provérbios. Começa lendo Provérbios, porque... Deixa eu ver se eu tô num caminho. Quero saber se eu... Gente, porque assim, as gurias assim... Vocês percebem... Maria, quantos anos tu tem? Desculpa. 30. A Maria tem 30 anos. A Maria é uma jovem mulher. Uma jovem mulher. E aqui a gente não tá falando, gente, de religiosidade, né? Não. Vocês percebem como é uma forma prática de tu embutir na tua vida. Uma forma prática. Maria, agora por gentileza. Leia Provérbios. Vou ler pra vocês. Provérbios 31. E aí a gente vai começar a ver várias coisas que a gente precisa melhorar. Uma mulher de valor. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho com prazer e trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida. Isso aqui eu sempre penso, gente, que difícil. Por que acorda tão cedo? Prepara comida para todos os de casa e designa tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Ou seja, ela não é preguiçosa. Então, quando a gente lê, a gente precisa interpretar dessa maneira. Olha, ela não é preguiçosa, ela acorda cedo, exatamente. Ela trabalha, ela entende? Ela trabalha. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, ou seja, ela é generosa, né? E estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos se agasalham com roupas de cor escarlate. Ou seja, ela é uma pessoa que provê também, né? Que ela cuida dos seus. Então, ela não é pega desprevenida. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor.
ou seja, ela não é raivosa. Cuida dos negócios da sua casa e não come o pão da preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam, o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então aqui a gente tem uma lista de coisas que a gente precisa melhorar. Quando a gente lê, a gente precisa interpretar dessa maneira, né? Então tá falando que nós não podemos ser preguiçosas, que a gente tem que cuidar dos nossos, que a gente tem que gerir a nossa casa, que é o trabalho. Então a gente Essa coisa de lavar roupa a mais, então tá aí. Pegar a vida. É prudente. A mulher prudente. Sempre tem roupa a mais. Tipo, sempre tá com... É uma mulher que ela administra as várias áreas da vida. verdade. E aí, mas assim, com equilíbrio. Por quê? Só que no final dela, ela diz a mulher que teme ao Senhor. Exato. Porque a confiança não está no braço dela, no que ela pode fazer. Porque às vezes a gente se frustra porque a gente coloca tudo isso em nós. Como nós centro, né? Eu posso, só que, cara, a gente não dá conta de tudo. A gente não consegue tudo. Não é sobre nós. Mas aí ela fala, sorri do futuro, né? Então, por quê? Porque tu tem um descanso, porque Exatamente. tu tá fazendo tudo o que tu tá fazendo porque tu crê. Exato. Tu não iria fazer. Tu interpreta bem, né? É, muito bem. Nossa, eu vi. A Eu fico impressionada. Não, mas é que é muito, é muito forte isso. É que aí que tá, às vezes as pessoas elas acham, lê a Bíblia. Tu precisa ter uma interpretação, né? Tu precisa, tipo... Na verdade, quando a gente lê a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que pedir, Senhor, me dê sabedoria para entender. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Tiveram várias. Mas nos ensina, nos alimenta, né? E a Bíblia é recheada disso. Ela conta desde como o mundo foi criado até como o mundo vai E acabar. a outra, tem pro homem também, isso tá... Não adianta a mulher, tipo, devia ter. ser a sábia se o homem pode ser um tolo. Não, mas olha o que a palavra diz, né? Não pode, não. A palavra diz que o homem deve amar a mulher como a Cristo amou a sua igreja. E como é que Cristo amou a sua igreja? Morrendo numa cruz. Então, cara, se tu vai fazer de tudo, vai ter treinamento, entendeu? Não, né? Porque se tu for carapalhar, Não, mas bem também. aí, só que aí existem várias questões bem legais hoje da gente conversar, porque assim, a gente sabe que às vezes existe um desequilíbrio em várias questões, em várias partes. A super religiosidade que distorce completamente e também o outro lado que é descrente total. Então, tu tem que ter um discernimento, né? Uma coisa, exatamente, que fala que o homem, ele é a cabeça, né? Então, é uma frase que gera muitas polêmicas, né? Gera muitas E outra, a mulher tem que ser submissa. são duas frases. Só que, aí que tá, gente. A gente precisa entender o que significa submissão perante a Bíblia. Não é a submissão que o mundo prega. Deus não quer que a mulher seja capaz, que a mulher seja isso, que a mulher... Jamais! Até porque o casamento, as pessoas são um time, não estão competindo. Só que aí a Bíblia nos diz o que o homem tem que fazer e o que a mulher tem que fazer, porque eles têm que se complementar. Se os dois fizerem a mesma coisa, não vai adiantar. Um só corpo. Exatamente. Então, a questão da submissão que a palavra nos diz não tem nada a ver com tu ser capaz de tu ser maltratado. Não é isso que Deus espera da gente, né? E nós também só podemos ser submissa a um marido que ama a gente como Cristo amou a sua igreja. Porque é um conjunto, a gente tem que fazer a nossa parte, mas o marido também tem que fazer. Porque a gente acabou vendo, né, no decorrer de toda a história, por conta da interpretação distorcida, ou do que eu acho sobre isso, vendo em conta a minha vida. Mulheres apanhando, mulheres sendo agredidas. E dizendo assim, não, tu tem que aguentar, porque não é isso que a Bíblia diz. Bem pelo contrário, sabe? Então é que a gente entra nessas questões. Qualquer situação, assim. Não é assim que funciona, né? E a Bíblia nos revela um Deus que tem um respeito e uma admiração pelas mulheres de uma maneira absurda, né? Até isso bate muito de frente com o feminismo. Eu bato muito de frente com o feminismo nas minhas redes sociais, né? Sou extremamente contra, porque o feminismo, na minha percepção, ele não é um movimento que exalta as mulheres. Quando a gente estuda o feminismo a fundo, é um movimento político, ponto, né? E aí, as feministas, elas gostam muito de dizer que a Bíblia é machista, né? Porque usa a frase da submissão ali, por exemplo, né? Só que, caramba, gente, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher.
Ele podia ter aparecido para qualquer homem, qualquer discípulo. Ele escolheu aparecer para uma mulher. A Bíblia nos relata o quanto Deus, né? Vamos voltar ali para a história. Deus escolheu uma mulher virgem para trazer o Messias. Então, a Bíblia exalta as mulheres de uma maneira absurda, né? E aí o mundo acabou distorcendo isso, justamente pela questão de, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Gente, o que está na Bíblia é o que está na Bíblia. A minha opinião já não importa, se bate de frente com o que está na Bíblia, o que está certo é a Bíblia e o que está errada, né? Porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Quem escreveu a Bíblia foi Deus, e Deus me criou. Então, ele sabe muito mais ao meu respeito o que é melhor para mim do que eu mesma. Então, acabou tendo aí um conflito, né, na nossa sociedade em relação a diversas coisas da palavra, de interpretação extremamente equivocada. E a gente fala, estamos quase no final, mas tem tantos assuntos para conversar sobre isso, porque quando a gente fala na maternidade, a gente vem sobre a rede de apoio. E aí, quando tu não tem aquela rede de apoio, que é um cara que vai te tratar, que falando, mas que vai te tratar com um cara que vai te tratar com respeito, que vai te tratar com amor, que vai é muito, a gente vê muitos lares desestruturados hoje em dia. E aqui eu não tô falando, porque tem a mãe solo que tá aí na luta, enfim, a gente sabe de toda a questão social, cada um tem sua realidade aqui, né? E é indiscutível isso, cada um sabe das suas dores, dos seus momentos, enfim. Mas o lar, independente disso, o lar hoje, brasileiro, quantas coisas que a gente vê em 4 paredes, a gente nem sabe que a pessoa está passando, né? Porque muitas situações não chegam. Mas por quê? Não é sobre tudo isso que a gente falou? Porque o que tu tá pregando dentro da tua casa, né? O que tu tá falando pra tua filha, isso vai gerar, por isso eu falei, né? A criança de hoje vai ser a pessoa que amanhã vai estar resgatando daqui a pouco outras vítimas, orando por outras pessoas, sendo, né, o nosso chão. Então, é dentro da nossa casa que eu acho que começa a grande mudança. Com certeza. A esperança está dentro da nossa, começa dentro do nosso lar, e eu acho que isso acaba sendo passado muito, hoje em dia, muito batido. Exatamente. E a mulher, né, a mulher sábia edifica o lar, como a gente leu, e isso tanto na relação com os filhos, quanto na relação com o marido, né? Porque é um ciclo vicioso, uma coisa vai levando a outra. Se tu não tratar bem teu marido, acaba que teu marido também não vai te tratar bem, e aí o teu filho vai ver, e aí quando tu vê, tá uma bola de neve, né? Então, quando eu fui escolher o meu marido, eu tinha muito em mente o meu pai. O meu pai é uma pessoa, assim, que eu tenho como referência, eu tinha isso como referência quando eu fui, quando eu conheci o Gabriel, eu quero uma pessoa que me trate como meu pai trata minha mãe. Então, eu sempre fui focada nisso. Hoje eu vejo, né, muitas vezes eu acordo de madrugada para atender a Esther, e aí só eu posso, né, porque eu tenho que amamentar, tem coisa que só a mulher faz. Mas muitas vezes eu olho pro lado, o Gabriel tá lá com um travesseirinho deitado no chão, dormindo, só para me fazer companhia, para ficar ali do lado, sabe? Então, é nesses detalhes que a gente vai vendo. Te dando apoio. Exatamente, que a gente vai vendo, poxa, ele não precisava estar fazendo isso, mas ele tá fazendo isso por mim. Eu também preciso fazer, né, porque o amor é uma coisa que é alimentada. Nossa, muito, né? Todo dia, assim. E eu vi tava assistindo um podcast vizinho que falava sobre maternidade. Eu achei tão legal, porque era uma médica, e ela falou assim que, porque a gente usa muito, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. E ela falou assim, todo relacionamento não é mágica, seja com Deus, com as pessoas, é uma construção. Então, às vezes as pessoas criam na cabeça delas que vai ser realmente um piscar. Colocou o filho no mundo, já tá pronto, já existe um relacionamento, mas não é assim. Não. O relacionamento, ele tem o convívio, ele tem as dificuldades que vão lapidando o momento, enfim. E aí vem a missão da maternidade, porque quando tu gera uma vida independente, como, repito, né, se é de sangue ou enfim, tu tá tendo, é uma nova pessoa que tá vindo fazer parte da tua vida, e tu tem como missão ensinar ela, direcionar ela. Vocês percebem a importância e o peso que isso tem? E pensar que nós somos extremamente falhos e pecadores, né? Sim. Gente, como é que eu, falha, pecadora, vou conseguir instruir uma criança? E somente pela misericórdia de Deus. É Deus que vai nos usar para que a gente instrua aquela criança. Então, a maternidade é uma coisa que, quando eu vejo alguém não vivendo a maternidade de uma maneira espiritual, né? Com o Senhor, eu digo, gente, uma hora isso aí vai estourar, vai dar algum problema, né? Ou no futuro, a criança daqui a pouco, enfim, vai, não sei, né? Porque até com pais tementes ao Senhor
pode acontecer lá na frente alguma coisa que a criança vá se desviar do caminho. Então, a gente precisa recorrer a Deus para a criação dos nossos filhos. Isso não é algo ciber, né? Não tem, é uma necessidade, a gente precisa disso. E aí, porque de novo a gente cai naquela, né? Gente, nós somos muito egoístas, a gente acha que pode. Não, a gente acha que é autossuficiente. Exatamente. Eu posso tudo, eu sei tudo, eu faço tudo, eu me viro sozinha. Eu posso ser o que eu quiser. Isso, Ótimo. é eu. E aqui a gente não tá falando em baixa autoestima e dizendo, não, porque tu não é capaz. Não, porque a Bíblia diz tudo eu posso naquele que me fortalece. Então ele me fortalece, por isso eu posso. Exatamente. Eu não posso por conta própria. E aí na maternidade, tipo, eu não tenho filhos ainda. Mas se tu pensa por questão natural, tu pensa, nossa, você é capaz. Eu não, coitada da criança. Tu pensa, né? Senhora, mas, Jô, não é, antes de tu gerar. Nossa. E agora tu pensa, meu Deus, tá aí. Então, eu acredito que é muito além, a gente tá aqui pra falar isso, né? Em meio ao caos, somos mães. Exatamente. E a gente sempre vai ter um pai pra recorrer também, né? Que tá lá no céu. Nos guiando. Exatamente. Uau, gente. Profundo. Uma aula, né, Jô? Bah, aprendi muito. Meu Deus do céu. Entre choros e risos. Entre choros e risos. Né? Nos edificamos. É isso aí. Porque é isso que nós precisamos nesse momento, né? Nós precisamos nos acolher, nos edificar. E eu acho que essa conversa, ela é uma conversa que vem pra isso. Pra acalentar, pra abrigar. Tomara que muita gente escuta, sabe? Né? Verdade. Tomara mesmo, né? E aí a gente aproveita, né? Nesse momento. Ela pode falar o arroba conta tudo, né? A gente quer saber. O quê? O arroba? O teu arroba, o teu canal do YouTube. Que legal. Então, meu arroba é Maria Grazietin com 2 Zs e N de navio no final. E quem quer se alimentar da palavra de Deus, conhecer a vida, às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, o crente tem esse estereótipo. Crente, meu Deus, não, o crente é uma pessoa normal. Sim. É uma pessoa que tem defeitos, que tem falhas, que eu compartilho, né? A vida de uma cristã, uma recém-mãe nas redes sociais. Então, quem tem interesse é muito bem-vindo. Lá no YouTube eu compartilho também vídeos com questões, né, acerca do cristianismo, dúvidas que as pessoas acabam me mandando. E aí agora a gente tem uma comunidade, que é a comunidade Maria Grazietin, que é onde a gente tem leitura da Bíblia. E a Bíblia é um livro que precisa ser estudado, não é um livro pra gente começar e terminar, né? É um livro que a gente tem que estar lendo sempre, porque cada vez que a gente lê, o Espírito Santo ministra algo no nosso coração. Então, a gente viu aqui lendo Provérbios, né, que a gente consegue extrair vários ensinos para a nossa vida, e a comunidade tem por esse objetivo, a gente lê toda semana juntas a palavra, e aí a gente extrai, aqui o que o Senhor está nos instruindo a fazer isso, fazer aquilo, e a gente aplica isso no nosso dia. Então, é um grupo de pessoas. A gente tem um grupo no WhatsApp também, onde a gente vai compartilhando, fazendo orações, e a gente vai crescendo juntos na fé. Esse grupo da leitura é no... É da comunidade. E aí, tem o link com informações e tudo lá na bio do meu Instagram. Olha só, que legal, né? Daqui a pouco você que tá aí, tá passando por um momento... Não está nas cidades agora alagadas, mas está por aqui enlutado, com dor no coração. Se sentindo como a gente falou, que todo mundo está se sentindo assim, mas está precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que te dê um ânimo, que te dê um norte. Fica aí o convite, porque eu acho que esse é o momento, né? Pra gente se alimentar de coisas que possam te trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É verdade. Sim. E a gente aproveita também aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Que é a doutora Raquel Fitarelli, Esmalte Fight Family e a Maitê Inspiração Feminina. Um beijo para vocês, viu? Vocês são muito especiais. Maria, obrigada. a gente te agradece. Eu amei, fiquei muito feliz. E que mais pessoas possam ouvir, né? E buscar mais o Senhor. Que esse é o grande objetivo, né? É verdade. E muitos assuntos, né? Vai ter que voltar. Mesmo, eu gostei muito do feminismo. Eu acho que renderia. Mais disso. Tá, então vamos combinar. Tá. Acho que o pessoal também quer saber. Olha, renderia. Não falou ainda. Podcast Não, É bem interessante. Bem interessante. Gostaram, né? vai ser bem polêmico. Vai. Só me chame ainda, né? Não, vai ser. Mas a gente, vamos combinar aqui. Vocês fiquem com a gente. Ligados. Sigam, se você não segue ainda, @Band Serra Gaúcha ou @Bagurias Podcast. A Maria também. Maria,
Vamos lá, vamos compartilhando, trocando e crescendo. Isso aí. Obrigada, Gurias. Fiquei muito feliz pelo convite. E agora, para encerrar, a gente te convida a fazer o nosso grito de guerra, né? O nosso Bagurias, porque esse é o meu, esse é o teu, esse é o nosso Bagurias! Tchau, tchau!